Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós estamos em caráter de emergência, porque recentemente no YouTube apareceu um vídeo de um drone que estava sobrevoando um vale e captou algumas coisas muito interessantes. Não é mesmo, Sr. Fujek? Pois é, Mr. PH. Estamos curiosos com esse vídeo, né? Está sendo analisado e tudo, e vamos ver, tem muito papo pra hoje. Pois é. E, cara, eu peguei esse vídeo, eu olhei ele, eu vi umas coisas ali que me chamaram muita atenção, e eu queria conversar com a pessoa que fez essa filmagem. Então eu entrei em contato e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Vanderlei, do WZ Drone, que fez essa filmagem espetacular e tá aqui hoje para contar um pouquinho pra gente de como foi essa história toda. Vanderlei, seja muito bem-vindo e valeu pela presença aqui, meu amigo. Pô, valeu pelo convite, né? E bora lá contar o que eu gravei lá. É isso aí. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer os detalhes desse vídeo. OVNIs, velocidade Mach 1, drones, Falcão Peregrino, avistamentos inexplicáveis. Acredite se quiser. Antes de começarmos nosso episódio falando sobre o vídeo, é tradição nossa aqui sempre trazer um relato. E hoje, quando eu tava conversando aqui com o Vanderlei antes de começar a gravação, ele me falou que tem um relato. Ele teve não um, mas 2 avistamentos e vai contar aqui pra gente hoje como é que foi isso. Então, vamos escutar aí o relato do Vanderlei. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acreditesequiser.podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Vamos lá, Vanderlei. Compartilhe. Como é que foram esses avistamentos seus? Bom, na realidade são 2 avistamentos, né? Um foi mais ou menos de 78 para 79. Tava eu e um amigo meu, nós era molequinho ainda, né? E tava correndo atrás de balão. Antigamente soltava muito balão aqui na vila, né? E a gente corria atrás para resgatar os balões. E o balão, o formato de caixa e o almofada, você olhando de lado, eles têm um formato de almofada e o de caixa é um caixa, né? Mas quando você tá olhando de baixo, todos os 2 são caixa, são quadrados, né? Porque eles estão 4 lados do balão. E aí tinha 2 balões vindo, né? Um mais ou menos a diferença, assim, olhando de baixo, assim, um palmo a diferença do outro, né? A gente olhando de baixo e eles passando por cima da gente. Os 2 na mesma velocidade, né? Porque tá no mesmo vento. E de repente passa alguma coisa no meio, em formato de um triângulo. Passa, vence os 2 balões, entendeu? E continua, vai embora, mas não tinha som, não tinha nada. E aí eu fiquei encucado, um amigo meu falou assim, pô, mas o que será que é isso, sabe? Então é um negócio triangular, isso em 78 para 79. Aí você fala assim, pô, mas o que você acha que é isso? Eu falo, olha, desde 78, 79, eu não achei nada associado, nada com esse formato que desse para comparar, né? Mas depois, coisa de, acho que de anos atrás, foi apresentado aquele avião americano, que tem aquele formato de asa delta, que, né? O stealth. Isso, então o que eu associo? Eu associo que de repente poderia ser esse avião voando por aqui, entendeu? Que os radares não captavam ele e eu acabei visualizando esse avião, né? Que tinha esse formato, tinha. Então o que eu quero dizer assim, que aquilo lá que eu vi, aquele objeto que eu vi, hoje eu tenho como comparar uma aeronave com aquilo que eu vi. Então, de repente, se você fosse mais cético, quisesse comparar alguma coisa, eu falei, ó, é esse avião, entendeu? Já o outro relato, aí foi em 96 mais ou menos,
eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 na realidade, né? Mas na ocasião tinha 2, um de 5 anos e um de 2 anos e meio. E todo domingo de tardezinha, assim, na hora do almoço, antes da hora do almoço, eu subia num morro que tem aqui próximo de casa, que agora não tem mais, né? Tava todo ocupado. E aí lá eu levava a folha de seda e eu cortava uns redondinhos, do tamanho mais ou menos de uma bola de tênis, aqueles balãozinhos redondinhos. E eu amarrava um pedacinho de linha numa lateral da bolinha, coloco a pedrinha por baixo e jogo. Não sei se vocês já participaram, já fizeram isso. Joga o balãozinho, a pedra solta e o balãozinho fica circulando, né, rodando, e a linha dá o pêndulo para poder fazer com que ele fique rodando, né? E aí a minha intenção sempre foi essa, ficar jogando os balãozinhos, e o meu filho mais velho, que tinha 5 anos, corria, pegava o balãozinho, trazia, e o meu mais novinho ficava ali por perto ali, né? E uma hora dessa daí eu fui jogando, e um dos balãozinhos ele foi flutuando, foi distanciando, não dá mais para pegar, sabe? Porque já estava no morro, estava na parte bem alta com relação ao solo lá, mas no nível do horizonte pra gente que tá lá, né? E aí eu olhando esse balãozinho que estava longe, nós torcendo, pô, que tá indo embora, passou alguma coisa no fundo, alguma coisa que eu digo que era uma bolinha, passou. Se essa bola ou esse objeto arredondado passasse da velocidade que ele passou e fosse embora no horizonte, passasse simplesmente, eu ia associar talvez um avião supersônico, né? Apesar de não ter som e estar muito longe, teria que estar com uma velocidade muito grande, mas eu ia associar isso, né? Ele passou no horizonte e foi embora. O problema é que esse negócio passou, quando chegou quase para sumir no horizonte, ele mudou a trajetória e veio e ficou praticamente na vertical da cabeça dele. Não digo vertical, mais ou menos 45 graus, assim. E olhando, ele era um redondinho, prateado redondinho. E aí, tava um pouco de nuvem, né? Aquele sol quente, mas tinha umas nuvens aqui, outra acolá, né? E o meu filho mais velho chegou em mim e perguntou, pai, o que você tá olhando? Eu tive o cuidado de não induzir ele a ver o que eu estava vendo, porque é fácil você induzir a pessoa. Ele fala, tá vendo aquela nuvem? Parece um jacaré. Você fica falando, a pessoa passa a ver um jacaré na nuvem, né? Você está induzindo a pessoa. E no meu caso do meu filho, na ocasião, eu não induzi ele. Eu falei, você tá vendo alguma coisa entre as duas nuvens? Ele falou, tô vendo uma bolinha prateada. Então, ou seja, ele estava vendo exatamente o que eu vi, né? Eu vi deslocando e parou ali, né? Então, ou seja, eu não estou ficando doido, né? O que ele está vendo é isso. E a deslocação é rápida, não tem balão meteorológico, né? Qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa que voa, eu entendo, né? Eu tenho registrado na minha cabeça, eu era modelista, né? Gosto de aviação, então aquilo nada comparar com o que eu já tinha visto. Aí, o meu filho menorzinho, eu induzi ele a ver, né? Eu falei assim, ele ficou procurando saber o que nós estávamos vendo, e eu falei, tá vendo alguma coisa entre as nuvens? Ele, não, eu ficava falando, perguntando, até que eu falei, tá vendo a bolinha no meio das duas nuvens? Aí sim, ele falou, tô vendo. Então, ou seja, ele eu induzi, o meu mais velho não. Aí nós deitamos, né? Praticamente deitei para poder ficar olhando para o céu o tempo todo, porque ficou parado em cima, parado, estático. Ele estava parado mais ou menos como se fosse o tamanho de uma bolinha de catraca de bicicleta, sabe aquelas bolinhas de enfeite de bolo? Sim. Então, isso, ficou parado, é mais ou menos essa dimensão pra gente, né? Que o olho estava olhando para aquela imensidão. E ali ficou por coisa de uns 3 ou 4 minutos parado estático, não mexia para lado nenhum, nada, não subia, não diminuía nada. E do nada sumiu. Eu não sei se ela subiu, se ela foi para um lado, sabe? Eu até perguntei pro meu filho, você viu? Ele falou, não, pai, não vi, eu tô olhando igual o senhor, não vi. Sumiu, ele simplesmente sumiu. Então, esse relato é de 96. Eu comentei com a família, comenta, né, com um amigo ou outro, mas a gente tem aquele receio de ser chacoteado, sabe? Ah, tá doidão, fumou uma droga. Pois sabe? Sempre tem essas piadinhas, cara. Então a gente que sofre aquele preconceito, a gente acaba deixando pra lá. Mas lógico que entre a família a gente tem peso, né? Eu sou um pai de família, meu filho tem, né? Ele sempre nessa história, sempre na família, então isso é uma coisa que tá entre nós, né? Então, até então, eu nunca tinha visto nada similar a isso daí. Agora, com essa tal de bola do Buga, né? Então, é o mais apropriado, o mais próximo daquilo que eu vi, sabe? Se essa bola é real, né? Não sei se é, mas se é real, é exatamente o que eu vi. É uma bola prateada, cara. Então, isso em 96, aqui em Carapicuíba. Foi num domingo de mais ou menos 12:30, 1h da tarde. Cara, olha só, essa bola que você está se referindo é uma bola que o James Malsan até trouxe um tempo atrás aí, tá mostrando e tal. Aquela ali é falsa, mas a referência que você deu é perfeita, por quê? Foi 14 de dezembro do ano passado, era aniversário do meu pai, a gente fez um churrasquinho pra ele aqui em casa, então tava todo mundo aqui, meus irmãos estavam aqui, a gente tava conversando e tava falando justamente do podcast, tava comentando com ele e contando alguns casos novos e tal, não sei o que. A gente tava conversando isso numa área aberta, quando eu olhei pra cima, eu vi uma bola prateada passando por cima da minha casa, muito rápido, e na mesma hora eu falei, olha pro céu, todo mundo olhou e viu. Aí minha mãe ainda falou assim, você tá brincando comigo, você tá vendo alguma coisa que a gente tá falando disso? Eu falei, não tô brincando. E ele olhou e viu. E nós vimos uma bola prateada passando por cima da casa. Exatamente isso igual você viu, cara.
E o que mais me intriga, né, é o movimento que ela fez, né? Porque eu, quando era molequinho, os céus, eu sempre gostei de pipa, balão, essas coisas, então meu olho era grudado no céu. E eu conseguia ver estação espacial, eu conseguia olho bom pra caramba, céu azulzinho, determinada posição do sol, dava pra ver. Quando a gente conseguia ver ela olho nu, sabe? E essa bola, o movimento que ela fez que foi diferenciado, foi como se fosse uma espiral, sabe? Passando no horizonte, de repente vira uma espiral e para aqui em cima. Não é um negócio que passa, né? Fala, um satélite ou alguma coisa assim. Não. O movimento dela que me inculcou mais na época, né? Falei, pô, que bola que tem um efeito aerodinâmico, a gente imagina a asa, né? Fazendo uma virada, coisa desse tipo, né? Mas enfim, esses são os relatos que eu tenho e deixando bem claro, eu não curto baseado, né? Cada vez fala, o cara ficou bom, ela tava vendo as coisas. Não tem, não curto aí. Mas nada contra, mas diga assim, não tava a efeito de droga. Você tava careta mesmo. normal, exato. É careta. Inclusive, voltando rapidamente ao seu primeiro relato lá do Triângulo, eu duvido muito que você tenha visto um protótipo do Stealth voando aqui no Brasil naquela época. Duvido muito. E a gente já tem outros relatos aí também, né, Jackson? De OVNIs triangulares, então eu acho que é uma coisa diferente ali que você viu. Mas falando em coisas diferentes, vamos lá pro nosso episódio que hoje o papo promete, hein? Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Eu gosto sempre de dar os contextos aqui pra galera de como é que esses episódios aparecem. Domingo passado agora, nós estamos gravando isso no dia 27 de maio, então foi no último domingo agora. Eu tava em casa aqui, terminando de mexer em algumas coisas, e meu irmão me mandou uma mensagem, falando assim, ô Paulo, pra minha família é Paulo, tá, galera? Ô Paulo, olha só, eu sigo esse rapaz aqui, ele tem um canal no YouTube de drones e tal, meu irmão também gosta de drone, tem drone, piloto também e tal. Eu acompanho ele e eu tava vendo o vídeo que ele postou hoje e ele pegou umas coisas muito interessantes da filmagem, dá uma olhada. Eu sou meio cético com essas coisas assim, quando mando e é uma coisa muito boa, eu desconfio. Geralmente tem uma explicação quando... É aquele velho estado, quando a esmola é muito santo, desconfia. Mas eu fui lá e fui pegar o vídeo que você tinha colocado no seu canal, que ele me mandou. Valeu demais pelo toque, um grande abraço. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei, na hora, assim, minha reação foi assim, cara, isso não pode ser real. Não pode ser. E eu revi o vídeo várias vezes e, cara, você captou algumas coisas muito interessantes ali num voo que você fez com o seu drone, que você tava fazendo a filmagem panorâmica ali. Então, vamos lá. Eu queria que você contasse pra gente onde que foi isso, quando que foi isso, como que foi essa história toda, se você viu alguma coisa na hora ou não, e depois, quando você analisou, qual foi sua reação. Vamos lá, por favor, conta pra gente tudo direitinho. O negócio é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube e eu piloto drone, trabalho com drone na realidade, né? E o YouTube começou com uma brincadeira, né? E hoje a gente sabe que uma parte da renda que entra em casa vem do YouTube também. Então quando eu saio para viajar para prestar serviço, eu sempre levo meu drone. Então eu presto um serviço, vamos supor, em Belo Horizonte, eu tiro mais 2-3 dias para poder dar uma rodada pela região próxima e trazer o material para o canal também, né? Então eu faço isso direto. Fora as férias que eu tiro, por exemplo, 15 dias, né? Eu sempre tenho sobrando um tempinho livre, tiro 15 dias, saio para patroa, pro Nordeste ou pro Sul, então fico... E nesse caminho eu vou captando tudo que você imaginar. Eu olho num lugar, paro, vejo alguma cena, falo, legal, eu tenho uma curiosidade para saber o que tem atrás daquele morro e decolo o drone. Então não tem lógica o que eu faço, né? E eu tinha ido para Uruguai, para filmar lá o Uruguai, né? Filmar ali a parte do Sul e vim subindo. Isso daí foi em janeiro, né? Quando eu estava na Serra do Rio do Rastro, foi em 14 de janeiro de 2025. Então eu vim do Uruguai, vim subindo até que eu parei em Bom Jardim da Serra. Em Bom Jardim da Serra, que eu fui na Serra do Rio do Rastro, e inclusive eu fui nesse dia porque eu fui fazer um trabalho de filmagem de maçã ali no Bom Jardim da Serra, e aí, como estava ruim o tempo para poder fazer a filmagem, eu acabei indo lá na Serra do Rio do Rastro, que deu aquela aberturazinha à tarde, que lá fecha, abre do nada, né? Eu acabei correndo lá. Então, essa gravação eu fiz dia 14/1/2025. Como a gente tem bastante material, a gente tem, né, vídeos engatilhados. Eu tenho vídeo para 2 meses, né? Além do que, de repente, entra uns vídeos novos no meio e aquele que está lá para trás vai empurrando mais ainda para frente. Então, foi por conta disso que esse vídeo veio acabar saindo agora, né? Como se eu tivesse, essa semana passada, mandado o vídeo para lá, né? E aí, quando eu filmei o vídeo, né, que eu subi o vídeo na internet, né? Foi 2 dias depois, recebi um e-mail bem tímido de um colega, na peça de escrito, né? Não que a gente não dá importância, né? A gente recebe um só, a gente olha ali e tal, depois eu vejo isso. Aí depois 2, 3, aí zap de amigo e tal. Eu falei, pô, mas cara, tem muita incidência. Aí eu tava à noite no sofá com a minha esposa, coloquei na televisão, ficava assistindo e não deu pra ver nada, sabe? Aí tal. No outro dia,
eu tava lá na sala mesmo, olhando lá, quando eu vi, opa, parece que eu vi um negocinho mesmo. Ainda voltei na televisão, porque a televisão é 1080 dentro de casa, né? Não tem a resolução 4K. Mas aí eu vi mesmo, passando alguma coisinha. Falei pra esposa, pera aí, vou lá subir pro estúdio, que lá tem a tela maior. Vou dedicar para mim. Eu tinha que sair ainda, tinha meia hora que tinha que sair, mas eu corri no estúdio, cheguei, coloquei exatamente no mesmo lugar e vi. Aí eu vi o ponto. Falei, caraca, tem realmente alguma coisa. Aí fui no meu compromisso, no outro dia já fui cedinho pro estúdio e aí abri o vídeo e comecei. Aí realmente eu olhei aqueles negócios lá e falei, caraca, eu tenho que fazer um vídeo tentando expor para as pessoas que entendem, para as pessoas dar palpite o que seria isso daí, né? Então, inicialmente, quando eu gravei o vídeo, eu não vi nada, né? Não deu para ver. Drone não é, porque ninguém estava junto comigo ali em cima, né? Tem um platô, é o único lugar que você pode ficar ali, é aquele platô, né? Então ali tinha meia dúzia de pessoas, no máximo 10 pessoas ali, e eu fiquei 3 horas ali em cima captando imagem. Eu não captei só essa, né? Comi 3 baterias ali, captei várias imagens ali, né? Porque eu também uso essas imagens para banco de imagem, eu vendo essas imagens, então eu coloco num banco e vendo. Então eu captei várias outras imagens além dessa daí que eu fiz. Aí eu fiz esse vídeo com essa edição, meio assim, tosca que eu falo, porque eu não tenho conhecimento nenhum, né? Então eu dei meu depoimento do que eu achava que era, até associei o charuto, um isqueiro, a bolacha. O que vinha na cabeça eu colocava ali aquele formato que estava aparecendo ali, né? Então eu coloquei e aí deu essa repercussão toda. Eu nem imaginava, dá até medo, cara, sabe? Então eu vou voltar lá, tô até com medo de voltar lá e sei lá, alguma coisa me pegar lá, entendeu? Porque eu sou meio cagão essas coisas, né? Cara, eu tava comentando com o Jackson que quando eu peguei esse vídeo, minha irmã me mandou, e eu comecei a assistir, eu falei, cara, esse aqui é muito bom, porque seu vídeo, eu até comentei isso com o Jackson, pra mim é muito melhor que os vídeos que os militares soltaram recentemente, porque você consegue ter referência, é uma imagem colorida, num lugar bacana, e você tem vários pontos ali pra você fazer comparações. Inclusive, nós vamos entrar nisso um pouquinho mais pra frente, dá pra fazer análise ali de tamanho aproximado, de velocidade. E quando você começa a assistir aquele vídeo, eu vou descrever rapidamente aqui, apesar que o Vanderlei já explicou aqui, eu vou explicar rapidamente para quem tá ouvindo a gente e não viu o vídeo ainda. Ele tava fazendo uma filmagem num vale, e esse vale é cortado por uma estrada. E logo depois dessa estrada tem mais um pedaço de mata e uma montanha que sobe. Então na filmagem dele ali, você vê uma parte plana, com uma estrada cortando, e um paredão, que seria a montanha. Em determinado momento, você vê um objeto cruzando rapidamente esse vale, atravessando a estrada e subindo pela lateral da montanha. Inclusive, eu achei interessante, você até colocou isso no vídeo, que, é uma ave. Não, não é uma ave, porque você vê que tem outras aves ali, inclusive quando o objeto começa a se aproximar delas, elas meio que assustam, assim, mudam de direção. É verdade. Então, realmente tinha alguma coisa lá. E à medida que você vai ali aprofundando o seu vídeo e mostrando, você viu ali no seu vídeo que tem mais 2 objetos. Mesma coisa, passam rapidamente, sobem e tudo mais. De início, a gente lançou esse vídeo em alguns grupos ali para o pessoal analisar pelo vídeo do YouTube. Só que a opinião de todo mundo foi unânime. Não dá para falar muita coisa aqui porque já foi comprimido, foi pro YouTube, perdeu qualidade e tal. Mas mesmo assim lançaram algumas hipóteses de uma ave. Eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que eu tenho um pouquinho de como é que eu posso dizer, de conhecimento nessa área pra poder falar, porque eu sempre estudei muito biologia na minha vida, eu quase fui um biólogo e não fui porque a vida me enfiou por outros caminhos, mas é uma ave? Não. Por quê? Geralmente uma ave, para chegar nessa velocidade, seria uma ave de rapina. Elas ficam voando em uma altitude bem grande e quando elas avistam uma presa, que elas têm uma visão muito boa, elas fecham as asas como se fosse um míssil e começam a descer numa velocidade, assim, imensa. Acho que até o falcão peregrino, se eu não me engano, é o recorde da natureza de velocidade no ar. É dele. É uma velocidade absurda. Só que o que acontece? Ele faz isso para surpreender a vítima e pegar ela. Quando ele chega próximo ao solo ou ele atingiu a vítima, o que ele faz? Ele muda o ângulo dele para cima e começa a bater as asas e pegar impulso para subir, senão ele esborracha no chão. E esse objeto, quando ele cruza o vale, ele vai passando retinho ali, quando ele vai subir a encosta da montanha, ele não tem mudança de movimentação. Inclusive você vê algumas aves, igual eu falei, a referência que você tem lá no vídeo, que você vê o movimento das aves batendo as asas, por menor que seja. E esse objeto não tem isso, ele sobe direto. Ou seja, a ave não era. Essa parte eu consegui explicar. Vou jogar pra você agora, Vanderlei, a parte que o pessoal especulou que talvez fosse. Não seria um outro drone? Que tipo de drone? Boa pergunta. Entendeu? Porque Boa pergunta. Eu sou aeromodelista desde 84, né? E fui um dos propulsores do drone aqui no Brasil. Em 2008 eu já fazia o meu de madeirinha, entendeu? Eu cortava com uma serrinha aqui, colocava aqueles motorzinhos Xing Ling, que não existia drone, né? A gente tava
Era um protótipo de tudo, né? Então, tudo que, quanto é formato de drone que você imaginar, ele precisa vencer o arrasto aerodinâmico. Alguém empurra ele para baixo, que é a gravidade, e para poder vencer isso daí, a gente só tem um conhecimento, que é uma hélice rodando, que é para gerar o arrasto aerodinâmico, aquela aerodinâmica para poder fazer com que aquele objeto fique num vácuo, né? Se ele simule um vácuo, né? É duas forças, a gravidade empurrando para baixo e o fator aerodinâmico empurrando para cima, né? E aí, quando tem que deslocar, no caso do drone, ele tem que fazer inclinação, ele baixa o nariz para deslocar para frente, né? Quando ele levanta o nariz, ele desloca para trás, né? Então, esse é o movimento de um drone, né? Isso não tem como mudar isso, sabe? Com hélice não tem como mudar. É assim que funciona o drone. Então, se o drone fosse subir ali, ele estaria subindo alinhado com o horizonte. Não tem como ele levantar o nariz. Se ele levantar o nariz, ele vai para trás, entendeu? Ele, na realidade, a velocidade ali não estaria nem com o nariz para cima, ele estaria com o nariz para baixo para poder subir com o nariz para baixo. Não tem como. Então, aquela filmagem que a gente tem ali, daquele movimento que o objeto faz para subir a montanha, não condiz com o movimento de um drone fazendo esse mesmo caminho para subir a montanha. Não. Aí, qual seria a segunda hipótese? Um aeromodelo. Qualquer aeromodelo. A gente fala aeromodelo, seria um motor na frente puxando alguma coisa atrás, entendeu? Então, só que para poder sustentar um aeromodelo, o motor só dá energia para o corpo. Quem faz a sustentação é a asa, né? Então, então cadê a asa do objeto? Estava sustentando no quê? Aquilo? O corpo só sustentando? Não tem essa possibilidade. Nada. Um charuto não consegue sustentar, pelo menos aquilo que baseado no que eu conheço, entendeu? Não tem como um corpo ser sustentado sem ter tá aqui no nosso planeta, né? Tá interagindo com o ar, então ele precisa de sustentação, ele precisa de usar esse ar para poder sustentar, então tem que ter uma asa ali, né? Pelo menos para o conhecimento nosso, né? Existem leis que precisam e devem ser respeitadas no nosso planeta, né? Por enquanto, isso não pode né? ser quebrado. Isso é óbvio, isso que eu vou falar agora, mas não custa nada relembrar. Gente, esse vídeo saiu do drone dele, do cartão de memória, e ele postou o vídeo. E acharam as imagens. Não tem CGI, não tem retoque, aquilo não foi mexido, nada. Zero. Tô certo, ô Vanderlei? Tá, na realidade o que eu fiz, eu coloquei no computador a imagem que tá primeiro vídeo, ela simplesmente coloquei no computador e renderizei, nem retoquei a imagem, nada, porque já tava uma luz bonita, né? O drone tem uma alta qualidade, não precisei nem mexer nisso daí. Já o segundo que eu fiz foi dar zoom naquela imagem original, né? Mas a imagem bruta do drone, eu subi no Drive e estou disponibilizando para o cientista, né? Para os ufólogos, né? Que é a imagem crua mesmo, do drone, né? Tá lá o arquivo gerado pelo drone, data, hora, local, latitude, longitude, tudo fica gravado na foto, no vídeo, não tem como mexer nisso, né? Bom, pelo menos eu não imagino que dá para fazer alguma coisa, né? Cara, exatamente. E antes de entrar nessa parte desse vídeo aí que você citou, o vídeo cru, direto do drone, mais uma coisa que fica evidente no vídeo ali, quando a gente pega e analisa o vídeo do YouTube. O objeto ele emite sombra. Você vê nitidamente a sombra do objeto no chão enquanto ele faz esse percurso. E você nota ali que a sombra, ela se modela de acordo com o ambiente. Novamente, não é com CGI, nada disso foi retocado, mas ainda tem a sombra lá. Ou seja, tinha um objeto físico ali. Não é um efeito de luz, não é um efeito inserido, não. Tinha um objeto ali. Tem muita gente que fala que pode ser o reflexo do sol, né? Quando você aponta a câmera pode ser celular, do drone, qualquer uma, que se aponta para o sol, tem aquele efeito do sol fica num canto oposto de onde ele está aparecendo na imagem. Então ele fica geralmente verdinho, azulzinho, né? Aí você mexe para um lado, aquela bolinha vai para um lado e para o outro, então é que está refletindo lá no fundo do sensor e lá na frente tem uma lente, né? Então dá esse efeito mesmo. Mas ali eu estava com gimbal 45, quase 90, ou seja, olhando para baixo, né? Então só se o cara colocasse o sol lá embaixo para virar para cima, né? Não, e outra também, cara, vão lembrar novamente das aves ali no vídeo, que elas se afastam do objeto para o objeto não bater nelas. Elas fogem do objeto. Então, elas não estão fugindo de um reflexo que tá só na câmera, entendeu? Ela parece que se assusta ali, né? Porque sim, o objeto vem, elas parece que estão ali na árvore, ali, elas se assustam ali, né? Exatamente. E, cara, como você falou um pouquinho antes aí, que você disponibilizou, inclusive, antes de entrar nisso, eu quero te agradecer muito a boa vontade que você teve quando eu te chamei ali no Instagram. Eu peguei seu contato ali pelo YouTube, te chamei no Instagram, você se disponibilizou a gravar com a gente, tudo. E hoje de manhã eu te perguntei se você teria o vídeo original pra ceder pra gente, porque as pessoas que analisaram o vídeo tiraram as conclusões que a gente acabou de falar, mas não puderam emitir uma opinião melhor e mais embasada, porque o vídeo tava cheio de compressão, cheio de artefato. Então, se você puxa um zoom ali, não fica legal. Você fez esse favor de colocar esse vídeo lá pra gente, disponibilizou. Eu peguei esse vídeo, encaminhei para 2 pessoas. Pro senhor Ufo Jack
e pro nosso operador, Joab. Então, Vanderlei, muitíssimo obrigado por ter disponibilizado esse vídeo, ser tão solícito. E vamos lá, eu vou te contar agora algumas coisas que o Joab descobriu nesse vídeo. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô Vanderlei, igual eu te falei antes ali, eu peguei esse vídeo e mandei pro Jackson. Senhor Fujack, você chegou a dar uma olhada no vídeo que eu te mandei ou você chegou só a mexer no vídeo do YouTube ali? Não, eu dei uma olhada só no vídeo do YouTube. Mas já deu pra ver que o grau de estranheza é muito alto ali, né? Porra! Não tem como dizer que aquilo ali é um pássaro, cara. Eu não acredito que seja um pássaro, não, né? Ah, não é só você não. Eu mandei esse vídeo pro nosso operador, pro Joab. E virei e falei assim, Joab, olha só, o Vanderlei disponibilizou o vídeo pra gente diretamente do drone dele, do cartão de memória, sem compressão nenhuma. Ele mandou esse link aqui pra gente, pega lá e dá uma olhada. E, por favor, se você achar alguma coisa interessante, você me avisa. Joab, meu amigo, eu te amo, eu te amo. Ele é fora da curva. O Joab, ele é fora da curva. Ele pegou e falou assim, PH, eu dei uma analisada rápida aqui. Antes de falar o que o Joab encontrou, eu tava conversando com o Vanderlei antes da gravação começar, e eu falei pra ele que eu tinha mandado esse vídeo pro Joab pra ele analisar, e o Joab tinha achado coisas interessantes que ele não citou no vídeo. Aí, inclusive, né, Vanderlei, você falou comigo, não, depois eu pesquisando com calma também, eu vi algumas coisas. Então vamos lá. Eu vou te falar o que o Joab descobriu aqui e você me fala se você achou alguma coisa nessa linha. Eu vou ler pra vocês o que o Joab me mandou no WhatsApp, tá? Em cima disso aí a gente conversa. Bora. PH, existe um quarto objeto que se passa muito mais rápido que os outros. Tempo de um frame, menos de meio segundo. Vou confirmar aqui e te falo. Aí ele me manda a minutagem. Veja no minuto 1.53, 1.54. Ele vem na direção da estrada. Eu virei e falei assim, ô Joab, pra esse objeto, tá nessa velocidade que ele tá? Não pode ser um drone, né? Ele falou assim, nesse caso não. Posso inclusive usar a matemática para calcular a velocidade estimada se for realmente um objeto sólido. Que nós já falamos aqui que é porque os pássaros se afastam e tem a sombra. Ele calculando aproximadamente aqui, eu imagino que ele esteja em torno de Mach 1 ou mais. Mas preciso analisar com mais calma para calcular com precisão. Tá, só isso você já descarta qualquer coisa que a gente conhece voando nessa velocidade. Era o modelo, né, com certeza. Pois é. Aí ele falou assim, tô analisando o vídeo que ainda, se eu descobrir mais coisas eu te chamo. Beleza. Aí ele falou assim, PH, coloquei o vídeo na velocidade 0.25 e fui observando com mais calma e circulei algumas áreas, quero que você preste atenção. Por volta dos 45, 46 segundos, passa algo muito rápido. Iguais a esse, que passam rápido, o vídeo dele tem vários. Provavelmente entre 4 ou 5, tem que analisar com mais calma. Não são insetos por N razões, como altura, distância e velocidade, muito menos pássaros ou drones. Realmente ele pegou alguma coisa ali que eu não consigo explicar. Inclusive, só te cortando aí, o inseto eu peguei, não nesse frame que foi nesse pedaço de vídeo que foi para vocês, um outro, eu peguei um inseto vindo de encontro com drone. Então, dá para perceber que é um inseto, por quê? Porque a imagem não consegue focar ele, né? Porque ele é muito pequenininho. Ele vem na cena, ele vem fazendo um voo irregular, tipo a espiral, ele não vem em linha reta, ele vem fazendo um voo irregular até que ele passa pelo drone. Mas quando ele passa pelo drone, parece um pompom, sabe? Totalmente transparente. Ele já vem transparente. É porque, igual você falou, quando ele passa poros na câmera ali, a câmera tenta focar um objeto muito pequeno, ela desfoca e o objeto perde a definição. Então você vê como se fosse, igual você falou, um pomponzinho mesmo, aquelas dentes de leão que você sopra, ficou igualzinho aquilo. E a câmera nem teve o trabalho de focar, né? Apesar de ele ter bastante tempo vindo de frente com a câmera não conseguiu focar ele, né? Porque realmente era um inseto pequenininho, né? Exato. Diferente desses objetos aí que a câmera pegou, focou neles e, cara, não tem como falar que é um drone, é um pássaro, não. Inclusive, numa ampliação que fez ali, se fosse um drone, você veria aquelas... Eu não sei o nome, Vanderlei, você pode me ajudar aqui? Aquelas orelhinhas nas laterais ali que ficam com as hélices. Os bracinhos, né? Tem que ter os braços. No mínimo 3 braços tem que ter um drone, né? Ele não tem, ele é liso. Ele como você falou, como se fosse um charutinho mesmo, alguma coisa assim. E o corpo do drone, vamos supor que o corpo do drone tem 4 dedos, você medindo assim, a hélice de ponta a ponta tem quase 50 centímetros, entendeu? Se você pega o extremo da hélice do lado esquerdo pro extremo da hélice do lado direito, quando elas estão virando, então dá 50 centímetros entre eixos, né? Mesmo um drone com um corpo de 4 dedos, assim. Realmente ali é uma coisa lisa, como diriam os verificáveis, né? Que a gente tem que olhar antes para fazer a classificação de um app. Ele não tem propulsão aparente.
não tem, ao contrário dos outros drones. E eu queria saber de você, Vanderlei, se você chegou a notar esses outros objetos agora, depois que você começou a olhar o vídeo com mais calma. Como eu tenho, acho que 12 pedaços de vídeo igual esse daí, né? Então, eu tô olhando praticamente todo. Fechei aqui, apaguei todas as luzes, né? Também até ficou até doida, parece que eu tava vagalume, tá trabalhando aqui dentro. E aí coloquei na velocidade pequena e fui vendo. Só que a gente não consegue olhar para toda a tela ao mesmo tempo, né? Porque a tela é grande. Então eu olho para um canto específico da tela, depois eu volto esse vídeo, olho para o outro canto específico para poder ver se eu consigo enxergar mais coisas, né? E o que eu fiz nesse apanhado que eu fiz? Eu peguei a maioria dos pássaros que eu vi voando. Eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando todos os pássaros voando lá, porque cada um, independente do formato dele, da cor, eles têm configuração de voo de pássaro, né? E peguei insetos também que passou ali, né? E para poder comparar com isso daí que está passando aí, ou seja, com esse objeto que passou aí, né? E só lembrando bem, se você entender, procurar raciocinar, ter mais ou menos essa linha de raciocínio meu, se você pegar um inseto ou, sei lá, um pássaro e colocar na câmera para ele andar o tanto que a câmera está vendo ali, se eu colocar ele a 1 metro da câmera, ele não dá um frame, entendeu? Se eu colocar ele a 10 metros, ele vai dar, naquela velocidade que passou, vai dar uns 5 frames. Se eu colocar ele a 100 metros, ele vai aparecer mais na imagem. Quanto mais distante eu colocar do drone, mais tempo ele vai ficar dentro da imagem, entendeu? Ou seja, ele vai percorrer mais espaço, né? Porque é um leque, né? É como se fosse um funil. Então, esse objeto, você vê que ele está longe do drone, porque ele percorre muito, ele é gravado muitos frames naquele tempo que ele passou ali, né? Então ele está longe, e ele está longe com aquela clareza sólida, né? Então não é um passarinho. Tanto é que nesse vídeo que eu vou subir, eu estou mostrando, eu passei no meio de uma chuva de andorinha, né? Então elas passaram por mim, você vê o tamanho da andorinha perto do drone, passando pelo drone, então você vai ver o tamanho da andorinha. Você vai falar, pô, é quase aquele treco que estava lá embaixo, lá, sabe? Naquela velocidade louca lá, né? Agora, olha só, eu vou até te perguntar de uma vez se você já pegou algumas coisas assim parecidas em outros voos com drone. Eu pergunto isso porque, cara, isso passou numa velocidade absurda ali que você vê no vídeo normalmente, você não percebe. Será que essas coisas estão voando por cima da gente o tempo todo e a gente não nota porque elas são muito rápidas? Sim, no drone está acontecendo mais registros. Eu vou dar um exemplo para você, porque a gente daqui de baixo, a gente tem um céu como um pano de fundo, né? E quando tem um sol, alguma coisa, o céu não fica azul, assim, ele meio que camufla as coisas que estão voando lá, né? A não ser que a coisa seja maior, está refletindo, né, ou está mais lenta, você consegue observar. As coisas menores você não observa. E o drone trouxe uma proposta de enxergar na linha de horizonte, onde você pega uma montanha alta e aquele verde na frente revela tudo que estiver passando na frente do drone ali, e quando ele põe o gimbal para baixo, né, porque o drone voa devagar, não voa rápido, um avião, né, então dá tempo de você registrar as coisas ali. Então é fácil de ver alguma coisa que está entre o solo lá embaixo e o drone aqui em cima, entendeu? Tudo que passar ali na frente, o drone registra. E esses drones que ultimamente estão saindo uma câmera de alta qualidade, então você passar qualquer coisa ali, não digo inseto, passar 10 metros, não vai registrar, entendeu? Não tem ainda capacidade para isso, mas objetos grandes, assim uma laranja passando a 10 metros de distância, ele consegue ver tranquilamente, consegue registrar isso daí, né? Então essa possibilidade do ângulo, né, essa percepção de cima para baixo, para criar um pano de fundo mais escuro, né, para que revele o que esteja voando na frente, o drone veio para quebrar, e eu acho que vai surgir muito mais coisa em cima disso daí, viu? Cara, porque tá pegando muita coisa. Inclusive, eu até te perguntei isso antes da gente começar a gravação também, porque a gente teve uma onda, vou falar ufológica, porque não tem um nome melhor pra falar, de avistamentos, que, principalmente nos Estados Unidos, sobre bases militares de drones. E, recentemente, os Estados Unidos divulgou que eles não sabem de quem são esses drones, mas eles sabem que não representa perigo. Eu não entendi essa colocação deles. A gente não sabe o que é, mas não representa perigo. Fiquei boiando nisso daí também, quando falo isso daí. Pois é. Eu fico me perguntando se essas coisas que foram vistas lá não são essas mesmas coisas que você filmou numa velocidade de deslocamento muito grande. E lá eles estavam fazendo um, sei lá, trabalho de, sei lá, sondagem, alguma coisa assim, e eles ficaram visíveis. Mas será que eles estão sempre aí? Eu perguntei isso antes e volto a perguntar. Será que eles estão sempre rodando aí em cima da cabeça da gente o tempo todo e a gente não se dá conta disso? Principalmente hoje em dia que todo mundo vive com a cabeça no celular, enfiado na tela o tempo todo e olha pouquíssimo pra cima. Pois é. Eu na Bahia, quando eu estava indo para
para Bahia, na Chapada Diamantina, eu passei por uma cidade, eu não lembro o nome da cidade, mas eu gravei um vídeo que eu tô indo para montanha e passa duas coisas na frente super rápido. Eu só mostrei com a setinha e coloquei, que será que foi isso que passou, sabe? Mas eu depois não dei ênfase, não fiz outro vídeo mostrando isso, nada. Eu vou achar esse vídeo e vou mandar para você, né, que no caso não teve repercussão, não sei se é por conta desse momento aqui que o vídeo acabou tendo muita repercussão, ou porque meus inscritos agora estão num nível maior de pessoas que seguem, então eles ficam presos a detalhes no meu vídeo, coisa que a gente não percebe. Mas nesse que eu voei lá no dia, eu vi aquele objeto, eu coloquei na edição, né, que eu coloquei uma setinha passando, alguma coisa passou muito rápido. Eu vou te mandar, depois você dá uma olhadinha nesse vídeo também. Então, as outras coisas que aparecem, esses risquinhos, essas coisas brancas rasgando rápido, eu não dou muita atenção, porque que nem, pra mim, na realidade, vai até estragar o que eu tô fazendo, sabe? Não desmerecendo, né? Não, é verdade. Sim, entendi. Eu saio para fazer um registro ali, né, daquele lugar lá, com aquele propósito, e vem outra coisa e contamina ali, então eu não dou muita importância para aquilo, eu dou uma filtrada e continuo em cima do meu foco lá, né? É lógico que hoje eu vou começar a perceber mais coisas que tem entre o drone e o fundo lá que eu estou registrando, né? Então vou estar voltado, tá setado o cérebro para esse tipo de coisa também, né? Cara, e o legal é que quando eu comecei a conversar com você, eu te perguntei se você gostava de ufologia, se acompanhava, se você era ufólogo. Você falou que não, que você não acompanha muito, você gosta do assunto, mas você não acompanha, não pesquisa isso, e você não é ufólogo. Eu achei isso muito interessante, porque, igual eu falei com o Jackson, que você colocou aquilo ali no intuito de, ó, eu peguei alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. E em nenhum momento você colocou aquilo ali afirmando que, vamos pôr uma aspas aqui, aí eu filmei um disco voador. Em nenhum momento. Isso eu achei muito interessante, porque deixa ali, gente, eu filmei isso aqui, alguém pode tentar me ajudar, o que é isso? E eu achei isso muito interessante da sua parte. Muito interessante mesmo. E mais interessante ainda porque você não veio contaminado com esse vídeo. Filmei um OVNI ali, filmei um disco voador numa... Saca? Não teve esse contexto. Isso pra mim torna o vídeo ainda mais interessante. Inclusive na hora de conversar, né, eu falei assim, como é que eu vou usar o termo aqui desse... Aí um colega meu que falou, você pode usar a palavra OVNI porque é um objeto voador não identificado. Exatamente. Consegue identificar o objeto? Eu falei, não, então é assim que você tem que ser tratado. Então, se você visse ali um disco voador, ETzinho dando tchauzinho, né, então você já identificou, ali é um disco voador, então já não é mais objeto. Aí eu falei, então tá bom. Então eu tratei dessa, porque eu fiquei até meio com receio de qual linguagem que eu ia colocar lá, né? Perfeito. Inclusive, vou até aproveitar isso aí que você acabou de falar para todo mundo que tá ouvindo também, que em nenhum momento aqui nós estamos afirmando que ele filmou um disco voador. Sim, eu estou falando que ele filmou um objeto ali, que provavelmente é um objeto sólido, tem uma velocidade muito grande e não é uma coisa que a gente conhece e é comum. Pode ser uma coisa terrestre, experimental? Sim, essa possibilidade existe e eu não vou descartar. Mas eu não consigo explicar isso que você filmou. Inclusive, tem amigos meus que falavam, se de repente eles falarem que é um inseto ou é um pássaro e tal, para mim não vai fazer diferença nenhuma se for uma nave ou foi um inseto, entendeu? Assim, em termos de decepção, coisa desse tipo, não. Porque na verdade eu filmei aquilo ali e eu tenho curiosidade em saber o que é aquilo. Se for um inseto, eu falo, nossa, caraca, peguei um inseto. Se for uma nave, caraca, filmei uma nave, entendeu? Então, perfeito. Então, para mim não tem muita diferença. Não menosprezando o mundo da ufologia, sabe? Mas só para dizer que eu estou preparado para o que tiver ali, que dá o resultado, para mim vai ser diferente, né? Cara, perfeito. Novamente agradeço aqui a boa vontade e valeu demais. Tamo junto. Ô galera, antes de encerrarmos esse episódio, eu gostaria de deixar a palavra agora com o nosso operador, o Joab. Ele estava trabalhando, não poderia gravar com a gente no dia que a gente fez essa gravação, mas além das coisas que ele me mandou aqui, que nós conversamos já, que eu já falei aqui, eu pedi para ele fazer uma análise e me dar opções para o que poderia ser esse objeto que o Vanderlei filmou. Então, com vocês agora, nosso operador Joab e suas hipóteses para o que foi filmado. Saudações PH, Jackson e ao caro Anzan. Primeiramente agradecendo ao amigo Anzan por disponibilizar gentilmente o vídeo original para a gente dar uma olhada. O vídeo tem uma qualidade excelente e é um dos melhores registros de OVNIs já feitos, né? Porque precisa deixar claro pro pessoal que são de fato OVNIs, no sentido de objetos voadores não identificados, ao menos de início, quando a gente presta atenção ali. Mas quando a gente assiste o vídeo pela primeira vez, a gente nota que eles estão numa velocidade
bastante alta e tem até outros objetos não tão visíveis assim, que parecem voar até numa velocidade supersônica, mas é apenas uma impressão que a gente tem à primeira vista. No vídeo a gente nota claramente que a estrada da Serra do Rio do Rastro é o foco principal do vídeo. No caso, o autor estava filmando a paisagem ali e tal, e logo a gente consegue notar que tem vários veículos ao longo dela. Isso é muito bom porque, como o drone está bem alto, a gente consegue ter uma noção de medidas baseando no tamanho desses carros no solo. Assim a gente consegue calcular alguns fatores usando uma taxa de pixels da própria imagem e tentar chegar num tamanho aproximado do objeto. Tem alguns processos de cálculos usados para chegar nessas respostas, porém esses cálculos a gente tem que levar em conta que são baseados na filmagem da câmera do drone e ainda considerando os objetos mais próximos, os mais distantes. Então tem aquela noção, né, de quanto mais próximo algo passa perto da lente, mais rápido a gente tem a noção que ele está. Da mesma forma que quanto mais distante, ele parece se mover menos com uma menor velocidade. Com base nessa taxa de pixels que a gente tem da imagem, dá para supor que o primeiro e o segundo objeto tem algo ali em torno de 30 a 70 centímetros de tamanho. Eu diria até que seja um número entre esses dois valores, mas é só uma especulação. Então a gente consegue calcular que o primeiro e o segundo objeto parece se deslocar em uma velocidade algo em torno de 100, 150 até 200 km por hora. Essa diferenciação é porque eles voam em linha reta, em direções diferentes e em algum determinado momento eles estão subindo, seguindo a linha do paredão da serra, né? O terceiro objeto que chama atenção por parecer tipo um charuto é o que está mais rápido, mas justamente porque ele parece estar relativamente mais próximo da câmera. E a gente pode interpretar esses objetos por várias formas, e aqui eu já vou adiantando que qualquer coisa que a gente analise ali tem um resultado inconclusivo, porque mesmo sabendo que o vídeo está em 4K, imagem de alta definição e tal, quando analisa quadro a quadro com zoom e usando outros programas, naturalmente a gente gera algumas distorções indesejadas, granulação, etc. Isso dificulta visualizar maiores detalhes, né? Eu diria que existem algumas opções assim que a gente poderia chegar a esse tipo de conclusão do que a gente está vendo ali. Eu listei algumas aqui nos sentidos de aparecer o mais próximo possível de um resultado satisfatório. Então, como opção 1, a gente tem drones. Existem alguns modelos no mercado com tamanho compacto, por volta de 20, 30 centímetros, que eles podem atingir até 120 km por hora. Isso em algumas manobras e deslocamento rápido, com alguns modelos até da fabricante DJI. Eu acho essa uma alta probabilidade de pelo menos dos dois objetos mais visíveis, porém ainda carece um pouco mais de análise. Como uma segunda opção seriam pássaros. Por existir ali um paredão rochoso, algumas aves criam ninhos no local e podem passar a vida toda por ali, e é o caso da águia serrana e do gavião-pombo. Elas são aves típicas daquela região. É uma hipótese, porém, a princípio, ela não se sustenta porque a gente não vê o bater de asas e essas aves atingem velocidades superiores a 100 km quando elas estão mergulhando e caçando, né? É uma possibilidade, porém a gente vê outros pássaros no vídeo, o comportamento de voo é diferente. A opção 3 seria um inseto, porém, alguns dos objetos mais rápidos que passam bem próximo da câmera do drone, eles dão a entender que são insetos desgarrados, tipo assim, uma corrente de ar, de vento, pode ter levado eles para o alto e tal, e como estão bem mais próximos da câmera, dão essa sensação de um movimento muito rápido mesmo. Então existe essa probabilidade que nesse caso de serem insetos. Também existe a possibilidade de objetos carregados pelo vento. Eu estou falando uma possibilidade porque algumas pessoas sugeriram ser até balões ou mesmo sacolinhas de supermercado. Mesmo ali sendo um vale, uma corrente de vento ascendente acontecendo naturalmente, o movimento desses objetos não seria compatível com um voo aleatório, né? A sacolinha, o balão, eles oscilariam no ar. Então eu acho que é uma possibilidade praticamente nula. Com uma quinta opção, poderia ser
materiais leves carregados pelo vento, tipo alguns filamentos de teia de aranha, eles podem se aglomerar e virar tipo uma bolinha de teia, assim, bem levinha, e com uma corrente de ar forte levar ela para o alto. Porém, isso aí também seria mais provável para explicar alguns objetos, no caso do vídeo, que passam bem mais próximos da câmera, né? Não no caso daqueles mais visíveis passando sobre a estrada. Fenômenos meteorológicos, tipo granizo e neve, eu acho praticamente impossível, porque a gente consegue ver que o objeto tem um movimento de subida, não de queda, né, de descida. E uma última opção, eu diria que seria algo insólito, né? A gente não pode descartar a princípio algo de natureza extraordinária, no caso um objeto que a gente desconhece, até mesmo um veículo não tripulado de reconhecimento de algo ou de alguém. Mas essa é uma hipótese que permanece como última opção, devido a gente precisar descartar todas as outras já ditas, além de carecer de vários outros fatores, como outras testemunhas, registros de outros ângulos. Mas se a gente for pegar por esse fator, também precisaria de outras testemunhas e registro para todas as outras opções. E como uma opção de resposta, caso alguém me perguntasse, eu diria que as três mais prováveis seriam drone, porque ali tem outros registros na internet, você consegue ver alguns pilotos de drone fazendo manobras radicais, tomadas, filmes, realizando algumas filmagens por ali, então é uma possibilidade. Também eu poderia dizer algum tipo de pássaro, mesmo que eu ainda acho pouco provável para explicar todos os objetos captados, e também a opção de insetos, né? Mas aí seria no caso dos objetos mais rápidos e mais próximos da câmera. Porém, como eu já havia dito, eu considero um caso ainda inconclusivo. A gente está pesquisando bastante, analisando ainda com mais calma, e logo a gente tem mais algumas respostas por aí. No mais, um abraço a todos. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso. Viemos hoje aqui em caráter de emergência. O episódio que estava programado para essa semana é outro. Vocês irão conhecê-lo na próxima semana. Mas eu não podia deixar de comentar sobre esse vídeo, que para mim ele é impressionante. Eu acho, na minha opinião, tá? É a minha opinião de um apaixonado pela ufologia que não entende muita coisa, que para mim é um dos melhores registros que tem ali junto do vídeo do OVNI do Capão Redondo. Quem não conhece a história também corre lá no feed do Acredite Se Quiser, é o episódio número 2, que é uma filmagem também de uma coisa voando que não tem explicação, e é uma filmagem muito boa, igual essa que o Vanderlei trouxe aqui pra gente hoje. Então, Vanderlei, muitíssimo obrigado. Novamente, eu vou te agradecer sempre pela sua boa vontade, pela sua vontade de querer solucionar isso, que é, tá ali, sem querer influenciar as pessoas a falar assim, olha, eu filmei um disco voador. Muito bacana mesmo. E vou deixar o espaço aqui para você divulgar seu canal. Quem quiser ver esse vídeo completo, eu vou deixar um pequeno trecho ali no Instagram, só para vocês se situarem do que a gente está conversando aqui. Mas quem quiser esse vídeo completo, com todos os detalhes, com a análise que o Vanderlei fez, vai estar no canal dele. Então, Vanderlei, fique à vontade para divulgar pessoal seu canal e tudo onde o pessoal pode encontrar esse vídeo e outros. E se alguém quiser pegar esse vídeo Full HD que você disponibilizou pra gente para fazer uma análise, como é que a pessoa faz para pegar isso? O vídeo está disponibilizado no link lá no Drive, né? Deixei a pasta já aberta para qualquer pessoa quiser baixar, baixa, né? E ele está em 4K, 60 frame, né? E 100 megabits de resolução, então é altíssima qualidade. O drone estava com filtro ND, que, ou seja, então tratou já a imagem e deixou a luz bem mais bonita, né? Bem mais visível, né? Coisa que o olho humano não consegue. E tá lá, tá livre para as pessoas pegar, né? O meu material longo, né, que é um vídeo acima de 10 minutos, eu sempre disponibilizo no YouTube, que é Vanzan Hobby Drone, né, que é meio complicado de falar Vanzan Hobby Drone a pessoa achar, mas mesmo que você digitar errado ali, o YouTube acaba apontando lá. E tem o Instagram também, Vanderlei Zandoná, ou Vanzan Hobby Drone também. Então essas duas plataformas, que é uma mais curta, né, que é o Instagram, e tem o YouTube, que é uma coisa mais longa, que é você ficar sentado no sofá e assistir um vídeo mais longo, né? Ambos os materiais estão lá no Instagram resumido e lá no YouTube bem na íntegra, né? Perfeito, valeu demais. Senhor UFO Jack,
Isso aí é uma coisa muito interessante. E coisas interessantes assim o pessoal encontra no Fenômeno, que está de volta, não é mesmo? Isso aí, meu amigo. O Portal Fenômeno voltou e voltou com tudo. Temos notícias atualizadas diariamente na área de ciência, ufologia e mistérios. E teremos muitas novidades aí pela frente, então dá um pulinho lá e passe lá pelo menos uma vez ao dia para ver as novidades. É isso aí. E lembrando que as lives que nós fazemos ali do canal Fenômeno, o Alô Terráqueos, agora tem dia novo. Toda quarta-feira, às 20 horas. Então, quarta-feira, marca na sua agenda, às 8 horas, live do Alô Terráqueos. Eu vou deixar na descrição do episódio tudo que nós falamos aqui hoje. Eu vou deixar o link do Instagram do Wanzan, vou deixar o canal do YouTube dele e vou deixar na descrição do episódio também o link do Google Drive que ele disponibilizou para mim, para quem quiser pegar esse vídeo, fazer uma análise aí e ajudar a gente a ver se a gente descobre o que é isso. Então corram lá na descrição do episódio que vai estar tudo bonitinho lá para vocês. E lá na descrição do episódio tem o link do nosso Apoia-se e do nosso Patreon. Querem dar uma força pra gente a manter o podcast no ar? Entra lá, dá uma moral pra gente. E entrando lá no nosso Apoia-se ou no nosso Patreon, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e fica lá por dentro dessas notícias de ufologia e mistérios que estão sempre pipocando por aí. Como eu falei antes, eu vou deixar no Instagram um trechinho desse vídeo para vocês darem uma olhada. E lá no Instagram também tem o link para compras da Amazon. Se eu fazer uma compra na Amazon, entra pelo nosso link, tá lá em cima nos destaques do Instagram. Link para compras da Amazon. Entra lá, vai cair na sua conta normalmente, você faz uma comprinha lá e ajuda a gente. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais histórias inacreditáveis, vídeos impressionantes e coisas interessantes. E nunca se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. UFO Jack? Acredite, se quiser. É isso aí.